Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 44 a 47. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, ainda que eu vos diga a verdade, vós não me credes. Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que me não credes? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 44 a 47. Santo Agostinho. Deve-se aqui estar precavido contra a heresia dos maniqueus, segundo a qual existe um princípio do mal e uma nação das trevas, com os seus chefes, da qual se origina o diabo e da qual se origina também a nossa carne. Segundo esta heresia, interpretam o que é dito pelo Senhor. Vós tendes por pai o diabo, que seriam maus por natureza e originários da nação das trevas. Os judeus eram filhos do diabo pela imitação, não pelo nascimento. Por isso segue: e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Como dizendo: eis porque sois seus filhos, porque desejais tais coisas, não porque dele nascestes. Com efeito, procurais matar-me, o homem que vos diz a verdade. E ele teve inveja do homem. Por isso segue: ele foi homicida desde o princípio, isto é, desde o primeiro homem, contra o qual se poderia cometer homicídio. Com efeito, é impossível que o homem seja morto sem que exista o homem. É verdade que o diabo não vem armado com uma espada para ferir o homem, mas semeou a sua palavra corrompida e com ela matou. Portanto, não penses que não há homicídio quando dás um mau conselho ao teu irmão. Vós, porém, feris a carne, porque não podeis ferir a alma. Talvez alguém diga que, desde o princípio da sua existência, não permaneceu na verdade, e por essa razão nunca esteve na bem-aventurança com os santos anjos, uma vez que se recusou a estar submetido ao Criador, sendo por isso falso e mentiroso, pois não quis viver sob a sujeição santa que existe por natureza, querendo fingir, em seu orgulho, uma supremacia de que não dispõe. Essa opinião não é a mesma dos maniqueus, segundo a qual o diabo tem uma natureza má, oriunda do princípio do mal, oposto a Deus. Os que aderem a doutrinas tão vãs não percebem que o Senhor não disse do diabo que era estranho à verdade, mas que não permaneceu na verdade, para que se entenda que caiu da verdade. Do mesmo modo, interpretam o que diz João em sua primeira epístola. O diabo peca desde o princípio, 1 João 3,8, no sentido de que jamais esteve sem pecado. Mas os que respondem ao testemunho dos profetas, seja ao que diz Isaías sobre a figura do rei da Babilônia, pela qual se refere ao diabo. Como caíste do céu, ó astro brilhante, filho da aurora. Isaías 14:12. Seja ao que diz Ezequiel: vivias no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28:13. Se não o podem compreender de outro modo, é preciso compreendê-lo conforme já dito, que esteve na verdade, mas não permaneceu. Quanto àquelas palavras, que o diabo peca desde o princípio, não se deve pensar
que peca desde o princípio de sua criação, mas desde o princípio do pecado. O pecado, com efeito, começou nele, e ele foi o princípio do pecado. Ou quando o Senhor diz: a verdade não está nele, fornece um sinal, como se houvéssemos lhe perguntado a maneira de saber que ele não permanece na verdade, e o Senhor nos respondesse: porque a verdade não está nele. Se houvesse permanecido na verdade, então a verdade estaria nele. Prossegue. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A partir destas palavras, alguns pensaram que o diabo teria pai e investigam quem seria o pai do diabo. Este é o erro dos maniqueus. O Senhor chamou o diabo pai da mentira. No entanto, nem todo aquele que mente é pai da sua mentira, pois se recebes a mentira de outrem e a repetes, tu mentes, de fato, mas não és o pai da mentira. Aquele, porém, que não recebeu de ninguém a mentira e, pela mentira, como a serpente por seu veneno, matou o homem, é o pai da mentira, assim como Deus é o pai da verdade. Ou de outra forma, o nome diabo não é próprio, mas comum. Qualquer pessoa que se achem obras de diabo devem ser chamada diabo, porque este nome vem da ação, não da natureza. Por isso, Caim é chamado o pai dos judeus, porque, querendo imitá-lo, mataram o Salvador. Dele, com efeito, receberam a denominação de fraticida. O Senhor diz que, mentindo, falava do que lhe é próprio, para mostrar que cada um não peca senão por sua própria vontade. Mas como Caim é imitador do diabo, diz que seu pai é o diabo, cuja obra prosseguiu. Não se deve aplicar isso à natureza, mas ao vício. São de Deus e, ao mesmo tempo, não são de Deus. A sua natureza é de Deus, o seu vício não é de Deus. E isso, porém, foi dito daqueles que não apenas eram viciosos por causa do pecado, pois isso era comum a todos, mas daqueles dos quais já sabia, em sua presciência, que não haveriam de crer pela fé que os poderia libertar das correntes do pecado.